Oi, pessoal, tudo bem? Bom, gente, o tema de hoje é um tema que posso estar muito enganada, mas é um tema que as pessoas têm muito receio, para não falar outra coisa, né? Eu costumo falar que os cálculos, pessoal, a gente vem com um problema com o cálculo desde a escola, né? Eu acho que isso é um tabu desde a escola, porque cálculo é difícil, porque matemática é difícil. Mas, de verdade, eu acho que é porque a gente não viu a prática disso tudo. Eu acho que a gente não viu... algumas pessoas tentaram decorar algumas coisas e não tem isso. Quem já teve cálculos comigo sabe que eu falo assim: cálculo se aprende fazendo. Ai, mas eu cansei. Já tá bom? Já conseguiu entender? Já consegue fazer sozinho? Então, de verdade, né? Então, eu acho que tem muito dessa... eu não consigo e eu não consigo e eu vou parar, né? E não. Então, algumas dicas aí para os cálculos. Primeiro, cálculo se aprende fazendo. Quanto mais você faz a arte da repetição. É a arte do fazer, né? E é no fazer que você vai errando e faz de novo, enfim. Então, no curso em geral, eu falo na área da farmácia, não tem como falar uma área que não use cálculos, né? Tem como eu falar as áreas que usam cálculos complexos e áreas que usam cálculos mais simples. E aí os complexos eu deixo mesmo para graduação, para pós-graduação e daí para frente. Os cálculos farmacêuticos no técnico em farmácia não fogem de todo coração, não fogem de regra de 3, porcentagem e conversão de unidades. Conversão de unidade unidades de massa, grama, miligrama, quilograma. Como é que eu passo de miligrama para grama, de grama para quilograma e o inverso? Unidade de volume, como é que eu passo de ml para litro, de litro para ml? E mais que isso, que eu acho que é um dos nossos maiores problemas do ensino básico, né? Que a gente vem com isso para o ensino técnico e leva isso para o ensino superior, que é interpretação de texto. A gente não consegue interpretar, entender o que aqueles valores querem me dizer, né? E tentar montar um raciocínio em cima daquilo. Então, assim, primeiro, calma, né? Primeira coisa, isso não é um tabu. A gente não vai sair de regra de 3, porcentagem, conversão de unidades. É básico, né? Então, assim, normalmente eu tenho pego, né, de uns anos pra cá, eu tenho pego os alunos desde o comecinho do curso técnico e tô acompanhando a evolução. Então, eu consigo ver. Não adianta exigir que vocês exigirem de vocês mesmos, que vocês vão saber tudo agora, que vocês vão bater o olho no exercício e conseguir visualizar. Não. O cálculo é uma coisa que eu entendo que é uma construção. Pensando aí no curso técnico em farmácia, tem cálculo na UC1, cálculo básico, adição, subtração, divisão, multiplicação, regra de 3, porcentagem, conversão, tudo básico. Aí chega na UC4, aí a gente aplica, né, na UC1 aos cálculos em dispensação em drogarias. Essa é a ideia. Na UC4, que é a que a gente já não volta mais em adição, subtração, não. A gente já pega situações de dispensação e tenta aplicar esses conceitos que a gente desenvolveu ali na UC1, que é a dispensação do SUS na 4, né? Na 5, que é hospitalar, a gente já aprofunda. Na 5, a gente já pega embalagem na mão, olha a dosagem pela embalagem. E assim a gente vai evoluindo no processo. Então, eu entendo que o cálculo é uma evolução. O que eu preciso ver do aluno é que o aluno está se desenvolvendo. Eu não preciso ver que ele já chegou aonde ele precisa chegar dentro do curso. Não, ele tem um curso para se desenvolver. Minimamente, ele tem que desenvolver cada etapa, mas isso tudo é uma construção. Então, a primeira coisa é assim, quando eu falo cálculo, o coração até dispara. Eu tenho certeza que se eu perguntar quem é assim, eu vou levantar a mão junto. A gente vem com tudo isso construído. A coisa que eu tenho para falar para vocês é calma.
respira. Nós vamos num passo a passo, tá? Eu trago algumas dicas, sim, tentar facilitar, visualizar algumas coisas, e é a arte da repetição. Quando eu falar, vamos fazer outro. Ah, não quero. Já sabe? Já consegue fazer sozinho? Então, perfeito. Não? Então, vamos fazer. Então, assim, o que eu preciso ver é que vocês estão vindo, que vocês estão se desenvolvendo e que querem fazer. Isso eu preciso sentir. De resto, vai dar certo. É só seguir as dicas e não desistir no caminho. E seguir. Não tem outro jeito. A gente vai chegar junto. Vai dar certo. Ok? Então, bom, feita essa introdução, algumas dicas, tá? Então, primeiras dicas. Na regra de 3. Quando montarem uma regra de 3, pessoal, sempre coloquem as unidades. Se você chegar, mas na montagem, eu não tô falando no resultado, não. Eu tô falando na montagem de uma regra de 3. Basicamente, vocês viram isso na UC passada, né? Na UC1, que uma regra de 3 é uma proporção. Uma coisa está para uma coisa, né? Em cima, embaixo. Assim como essa coisa está para essa coisa. As coisas têm unidades. E se eu coloco número pelo número, está errado. Então, eu vou exigir desde sempre, eu vou bater na tecla, coloquem as unidades. Até porque, quando a gente coloca as unidades, exemplo, grama, miligrama, quilograma, litro, ml. Quando a gente põe a unidade, não tem como, o resultado puxa a unidade. Você olha o que está em cima, o que está embaixo, vai sair naquela unidade. Então, é uma dica para a gente não errar o resultado. Então, sempre, segunda dica, coloquem unidade embaixo de unidade. Exemplo, 3 ml está para 5 gramas. Assim como 5 ml, ml embaixo de ml, grama embaixo de grama. O que está em cima sempre é a mesma unidade do que está embaixo, numa regra de 3. Já vou mostrar isso um pouquinho mais visual. Se o cálculo envolver peso, porque quando a gente está falando, pessoal, em dispensação de medicamento, quando é criança, é muito difícil, caso de criança, a gente não envolver peso. Então, a dosagem do medicamento é 1 ml por quilo. E a criança tem 8 quilos. Quantos ml seria? É uma regra de 3. Uma regra de 3, basicamente, você tem 3 coisas que você sabe e uma é a incógnita, é o X. Então, tenho 3 informações, a quarta é o X. Bateu o olho, é a regra de 3. Então, a minha dica, quando o cálculo para a gente dispensar o medicamento envolver peso de criança, principalmente, resolve o peso primeiro. Se livra dessa informação. Depois você vai calcular o resto da dosagem. Vou ter exercício com tudo isso. Unidades de massa. Pessoal, eu vou bater muito também. Não confundam. Unidades de massa. Grama, miligrama, quilograma, tonelada. Massa é o que é em pó. É o que eu vejo na balança. Isso é massa. Volume, unidades de volume, litro e ml, mililitro, ok? Volume é líquido. Volume é para líquido e eu vejo líquido em vidrarias, ok? Dá para ver na balança também, mas cenas dos próximos capítulos. E aí eu vou dar uma dica também que eu vou corrigir vocês. Isso é pela IUPAC. IUPAC é a grande norma da química mundial. Litro é L maiúsculo. Não se escreve litro com L minúsculo, tá? Quimicamente, escrevendo quimicamente, isso está errado. Então, comecem a se corrigir. Litro é sempre L maiúsculo. Por consequência, mililitro, o M é minúsculo e o L maiúsculo. L continua sendo maiúsculo. Então, ml, aquele M, 3 perninhas e um L. Não, isso está errado. Pela química, é assim, dessa forma aqui, que se escreve, ok? Assim como miligrama
E grama não se escreve com G maiúsculo. É sempre G minúsculo. Quilogramas é o K maiúsculo, é igual o litro. E o G minúsculo, tá? Mas isso no decorrer eu vou sempre colocando as unidades dessa forma, vão se corrigindo. É a forma correta pela química. E agora, conversão de unidades, né? A essa altura, né, nós estamos na UC4, seguindo aí as UCs do curso técnico em farmácia, conversão de unidades já foi desenvolvido na UC1. Então, como é que eu posso falar isso sem ser muito... Tem que saber. É assim. Não tem o que fazer. Preciso saber. De grama para miligrama, o que eu faço? Grama para miligrama, multiplica por 1000. Miligrama para grama, divide por 1000. Mililitro, litro para ml, litro para ml, multiplica por 1000. Ml para litro, divide por 1000. Essas idas e voltas envolvendo principalmente grama, miligrama e quilograma, pensando em massa. E litro e ml, pensando em volume. Eu preciso saber como é que vai e como é que volta. Eu não tenho como ser mais delicada que isso. Precisa saber. E como isso já foi desenvolvido na UC1, então são itens que, se vocês não têm segurança ainda, tá na hora de ir e bater novamente nesses conceitos, porque agora na UC4 e daqui pra frente, a gente já não volta mais naqueles conceitos básicos. De verdade, a gente volta, né? A gente acaba explicando, mas assim, eu não tenho aula mais para explicar isso. A gente já pega esse conhecimento, porque o curso ele é feito num crescente. Mais básico, aí a gente vai aprimorando, aí você pega esse aqui e aprimora mais um pouco, e assim como todas as evoluções, né? Não adianta que você não nasce sabendo andar. Você nasce primeiro, aí você mexe as perninhas, aí você aprende a se virar. Depois de se virar, você se suporta para ficar com as duas mãozinhas, né? E com os joelhinhos. Daí você começa a movimentar isso tudo, e daí você anda. Aí você se segura, se equilibra e aí você anda. Quando você tá andando, você não consegue mais olhar para trás e falar assim, vou fazer tudo aquilo. Não, é involuntário. É a mesma analogia para os cálculos. Então, mas eu preciso do conhecimento básico para conseguir daqui para frente. E aí eu preciso, é o que eu falei, eu preciso ver o querer de vocês. Bom, falando em regra de 3, né? Eu trouxe aqui um exemplo rápido só para montagem de uma regra de 3. Se um xarope tem concentração 3 gramas por ml, 3 gramas por ml, esse barra é por ml, isso é por. Então assim, eu tenho 3 gramas solubilizados em 1 ml. Quando não tem número aqui, ó, por exemplo, 3 gramas para ml, aqui é 1. Tá? É que a gente não escreve. Se fosse 2, seria 3 gramas para 2 ml, aí teria o número. Mas quando não tem número, aqui, ó, é 1, ok? Pergunta, para termos 5 gramas, quantos ml precisamos? Então, se a gente fosse montar uma regra de 3, ó, o que eu falei? Tem 3 informações, ó. 3 gramas é uma informação, 1 ml é outra informação, 5 gramas é outra informação. A quarta informação é o seu X. Então, se eu fosse montar, a regra de 3 é assim, né? Uma coisa está para outra coisa, assim como uma coisa está para outra coisa. E a gente põe os valores nesses quadrados, né? Retângulos. Então, 3 gramas por ml, gente, dica, viu esse barra, esse por? Já olha isso aqui. Isso é a primeira linha de uma regra de 3. 3 gramas está para 1 ml. Então, ó, olhou isso aqui? É a mesma coisa de dizer isso aqui, ó. 3 gramas está para 1 ml. Isso é a primeira linha de uma regra de 3. Você já resolveu metade dos seus problemas. Agora, o que eu falei? Unidade embaixo de unidade. Então, para a gente ter 5 gramas... Onde é que eu ponho 5 gramas? Embaixo do 1 ml? Puxa vida, gente.
unidade embaixo de unidade. Então, se o 3 gramas está aqui, onde que eu ponho 5 gramas? Aqui. E o outro vai ser o meu X. Sim ou não? Segue sempre isso. E a minha pergunta, vocês vão responder aí antes de eu fazer. O meu X vai sair em que unidade? Ai, Dani, não sei. Sabe sim. Unidade embaixo de unidade, então o meu X vai sempre sair igual à unidade de cima, em ml. Opa, olha a pergunta. Quantos ml? Ai, tá certo. A minha resposta vai ser o que ele tá perguntando mesmo. Unidade embaixo de unidade. E aí, por isso que eu falo, põe sempre a unidade. Não põe 3 para 1, 5 para x, que aí vai dar o x, você não sabe o que é esse x que você tá achando. Não faz sentido. Por isso que eu falo que a gente tem tanta coisa com a matemática, as coisas têm que fazer sentido. Como é que eu resolvo isso? Vocês viram na UC1, multiplicação em cruz. Então, como é que eu resolvo? Eu sempre multiplico o de baixo, multiplica o de cima do outro lado. E o de baixo, então aqui, ó. X vezes 3. Então, x vezes 3 é igual. Aí a gente multiplica o de baixo pelo de cima do outro lado. Ok? 5 vezes 1. Vê se ficou claro. Sempre o de cima, multiplica o de baixo do outro lado, ou de baixo multiplica o de cima do outro lado. Essa é a multiplicação. E o resto se multiplica. É a multiplicação em cruz. Esse multiplica o de cima, esse multiplica o de baixo. Que vai ser, então, no caso, 5 vezes 1. Perdão. Como é que eu resolvo, então? X vezes 3, eu não sei. Mas, quanto que vale 5 vezes 1? 5 vezes 1 eu sei que é 5. Só que aí, gente, isso também vocês viram na UC1, por isso que eu tô indo assim. Se o número está multiplicando de um lado do igual, obrigatoriamente ele passa dividindo do outro lado. Por isso que 5 vezes 1, 5. E o 3, por que não tá mais aqui, Dani? Ele estava multiplicando o x, ele vai passar para lá, dividindo. Por isso que x é igual 5 dividido por 3. Sempre assim, gente. Se um item está multiplicando de um lado, ele passa dividindo do outro. Se ele está dividindo de um lado, ele passa multiplicando do outro. Por isso que aqui seria 3 vezes x. E aí, quando eu faço a divisão, 5 dividido por 3 vai dar 1,67 no arredondamento, né? 1,67 ml. Por quê? Os alunos até me zoam. 1,67 o quê? Não sei, sabe sim. O X sai sempre na unidade do que tá em cima. Aqui no ml? Em ml. Ok? Essa é a dica que eu posso dar. E já tô fazendo uma revisão também da UC1, ok? O que mais que eu posso dar de dica, gente? Quando o medicamento tem dosagem em porcentagem. Então, isso também é conhecimento da UC passada, da UC1, é conhecimento básico. Então, quando vocês verem porcentagem, a dica que eu dou, medicamento tem concentração 3%. Aí você olha pra mim e fala assim, eu vou ali me enforcar. Não sei isso, eu nunca entendi isso. Calma. Primeira coisa, calma. Calma e não desiste. 3%. Porcento é por 100. Então, 3% é 3 por 100. O que significa 3%? 3%. 3 gramas para 100 ml. Dani, sempre. 20%. Concentração de 20%. Primeira linha de uma regra de 3. Viu que o medicamento é em porcentagem? É sempre o número da porcentagem para 100. E é sempre 20 gramas para 100 ml. 5%, 5 gramas para 100 ml. 95%, 95 gramas para 100 ml. Sempre assim. Gravem isso. E quando o medicamento é em gotas? Bom, gotas, eu vou precisar ver uma parte aí de
densidade do produto, tudo. Mas a gente tem uma regra geral para gotas, que a gente usa na maioria dos casos, porque na maioria dos casos a solubilização é em água, então dá certo, que é 20 gotas equivalem a 1 ml. Se eu pegar um conta-gotas, peguei um conta-gotas e eu começo a pingar 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas, 5, 6, 7, 20 gotas. Eu começo a pingar isso aqui numa proveta que tem graduação de volume. Pinguei 20 gotinhas, a hora que eu olho aqui, dá 1 ml. Então, a gente usa essa regra geral pra gente fazer cálculo de gotas. Quando a regra é diferente, geralmente no exercício vem essa regra. Se é 15 gotas para 1 ml, mas se não vier, usa a regra geral. 20 gotas, 1 ml. Eu acho que vocês também viram isso na UC passada. Certo? Essas são as dicas que eu posso dar para vocês. Aí, gente, pensem nisso, estudem isso, gravem aí, pensem um pouquinho e aí a gente vai, então, para os nossos exercícios. Ok? Obrigada!